Sejam bem-vindos. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, o nosso canal não trata apenas da previdência social. Nós falamos sobre vários assuntos, desde educação, saúde, lazer, trânsito. Também falamos sobre a previdência social. Mas não é um canal voltado especialmente para a previdência social. Também, quando achamos necessário, quando alguma informação importante é publicada, a gente coloca para que os amigos fiquem sabendo. Esta semana, algumas notícias nos chamaram a atenção. Vejam. A primeira notícia que nos chamou a atenção foi da televisão alemã, que, fazendo um documentário sobre as queimadas da Amazônia, colocou um elefante em um rio fugindo das queimadas. Vejam bem, um elefante aqui no Brasil. É claro que aqui nós temos elefantes no zoológico, nós temos tigres nos zoológicos, leões nos zoológicos. Esta televisão alemã colocou um elefante fugindo do fogo e disse que era aqui no Brasil. Só na cabeça deste povo, aqui no Brasil tem elefante. Gostaria de dizer para esse pessoal que no nosso país não há elefante na natureza. Elefante, tigre, orangotango, gorilas, chimpanzés, rinocerontes, leões. Não existem esses animais na nossa fauna. Nós temos aqui o maior felino das Américas, que é o jaguar, a onça pintada. Mas não temos leões e nem temos elefantes para fugir do fogo. Então, quando fizerem qualquer reportagem que falem do nosso país, pelo menos façam um estudo. Procurem saber como é o nosso país. Nós, brasileiros, podemos falar do nosso país. Qualquer brasileiro pode falar. Mas não admitimos que ninguém venha aqui de fora encher o nosso saco e dizer mentiras. Colocar aqui um elefante. A não ser que este elefante, na beira do rio, tenha fugido de algum circo. E é até proibido ter animais para exposição em circos no nosso país. Então começou aí com esta reportagem da TV alemã. Depois que viu a gafe que cometeu, tirou a reportagem, mas não pede as devidas desculpas. Outra matéria que nos chamou a atenção foi do ministro, o general da reserva, Augusto Heleno. Quando em uma reportagem de uma senhora chamando professores de maconheiros, o ministro foi e deu o gostei, compartilhou lá esta notícia que professor é maconheiro. Gostaria de dizer para o senhor ministro, o general da reserva Augusto Heleno, que ele perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. Professores não são maconheiros. E se o senhor é hoje um homem respeitado, que já foi até para fora do país representando a nossa nação, chegou ao último posto do Exército Brasileiro, general de 4 estrelas, deve também aos seus professores, desde aquela professora do primário, quando lhe ensinou as primeiras letras, até na faculdade, quando teve as suas aulas e chegou ao maior posto do Exército Brasileiro, general 4 estrelas. Em 64 ainda existia na reserva o posto de marechal. É tanto que o primeiro presidente do regime militar em 64 foi o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Depois este posto foi extinto. Então, senhor general da reserva Augusto Heleno, o senhor não generalize, porque nem todos os professores são maconheiros. Vou repetir para ficar bem claro, o senhor perdeu uma boa oportunidade de ficar calado.
Há componentes neste governo que sempre gostam de viver no foco de confusões. Isso começou quando aquele ministro da Educação, que era argentino, veio aqui no nosso país, assumiu o Ministério da Educação e disse que os brasileiros gostam de roubar quando andam nos hotéis por aí. Generalizou. Cada um fala do que lhe é próprio. Depois assumiu outro ministro da Educação, que passava mais tempo no Twitter brincando, fazendo confusão com os outros, do que cuidando da nossa educação, que já está no fundo do poço há muito tempo. Daqui saiu corrido com medo, frouxo, porque disse besteira contra o STF e foi se esconder lá na terra daquele cidadão cor de laranja, o tal do Donald Trump. Este gostava de confusão, vivia, em vez de trabalhar pela educação, vivia nos Twitter. Depois assumiu aquele outro mentiroso que veio dizendo que era formado em Harvard, Princeton, sei lá, Columbia. Depois foi descoberto que o cidadão não havia passado nem nas calçadas dessas universidades. Agora que o país vive nesta pandemia, em todo este problema, o general ainda vai arranjar confusão com professores. Ou ele pensou que nós ficaríamos calados? De jeito algum. Não é porque o cidadão tem um posto de general que ele pode abrir a boca e vomitar asneiras. Professor não é maconheiro, e eu falo por mim, nunca fui. Então, senhor general da reserva Augusto Heleno, é necessário conhecer, não só abrir a boca e destratar uma classe tão importante para este país e tão desprezada. Não é só generalizar. Professores são maconheiros. O senhor pode provar que eu sou maconheiro? O senhor prova que eu sou. O senhor já viu fumando maconha em sala de aula ou em qualquer lugar por onde eu passei nesses mais de 40 anos em salas de aula? É isso que eu quero falar. Parece que alguns integrantes deste governo preferem viver sempre no centro, no foco de polêmicas. Por que falar isso? Qual foi o mal que nós lhe fizemos? Porque o senhor hoje é general, agradeça também aos seus professores. Como falei, desde aquela professora do primário, com toda a paciência, ganhando pouco, até o senhor passar, não sei se pela AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, qualquer dessas academias que formam oficiais do nosso exército. O respeito que eu lhe devo enquanto general da reserva, o respeito que eu lhe devo enquanto ministro de Estado, é o mesmo que o senhor me deve enquanto cidadão. Não falo nem como professor. A questão é que o senhor perdeu, vou repetir para ficar bem claro. E se este vídeo chegar até o senhor, eu vou falar bem pausadamente para que não haja nenhum ruído na nossa comunicação. Senhor General da Reserva Augusto Heleno, o senhor perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. Muito obrigado a todos.